paz do Senhor para todos os irmãos, Deus abençoa. Quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Igarapava, São Paulo. Amém, meus irmãos? Eu estou aqui, meus irmãos, para poder fazer a leitura do livro Heróis da Fé. Depois nós vamos ter também a outra live da leitura bíblica do livro de Apocalipse, daqui a pouquinho, logo mais depois dessa live. Eu estarei fazendo a live da leitura bíblica do livro de Apocalipse, tá bom? Mas agora, nesse momento, é a live da leitura do livro Heróis da Fé, tá? Pera aí só um pouquinho, deixa eu colocar aqui um negócio aqui. Esqueci de colocar aqui o meu... Vou fazer sem o microfone mesmo. Amém. Deus abençoe os irmãos que estão pela primeira vez, aqueles que estão sempre conosco, tá, irmãos? Lembrando que também nós teremos a campanha Uma Hora da Madrugada. Hoje é o segundo dia, da campanha de avivamento e a campanha na qual nós estamos colocando as nossas causas nas mãos do Deus do impossível. Vamos fazer uma pequena oração? Senhor grande Deus, abençoa nesse momento, meu Deus, a todos os irmãos que estão aqui nessa live. Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de poder estar aqui, Senhor meu Deus, diante da tua presença. Pai, abençoa cada pessoa, que cada pessoa venha a ser edificada através dessa leitura desse livro, Heróis da Fé. Abençoa, Pai, que nós possamos aprender e obter forças, receber forças e vigor para podermos orar também como esses homens oraram e tiveram, Senhor meu Deus, Pai querido, Senhor meu Pai, produziram muito fruto para a tua obra, muitas almas eles ganharam para ti. Senhor, abençoa ricamente a nossa vida, faça de nós verdadeiro ganhador de almas, verdadeiro missionário para levar a tua palavra aonde, meu Pai, estiverem as almas necessitadas. Nos envia, usa nós, meu Pai, para ganhar as almas, salva as almas, em nome de Jesus, ó Pai. Acende a chama, Senhor, de missões no coração desta pessoa, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Hoje eu vou ler sobre Adoniram Judson, missionário pioneiro da Birmânia. Ele nasceu em 1788 e ele morreu em 1850. Magro e enfraquecido pelos sofrimentos e privações, o missionário foi conduzido entre o gado e os mais endurecidos criminosos, as chicotadas e sobre a areia ardente, para a prisão. Sua esposa conseguiu entregar-lhe um travesseiro para que pudesse dormir melhor no duro solo do cárcere. Porém, ele descansava ainda melhor porque sabia que dentro do travesseiro que tinha abaixo da cabeça estava escondida a preciosa porção da Bíblia, que traduzira com grandes esforços para a língua do povo que o perseguia. Meu Deus. Olha, foi preso, e ali dentro da prisão ele tinha algo precioso, que estava dentro do seu travesseiro, a porção da Bíblia, que ele havia traduzido na língua daquele povo que o perseguia. Olha aí, meu Deus. Aconteceu que o carcereiro requisitou o travesseiro para o seu próprio uso, que podia fazer o pobre missionário para readquirir o seu tesouro. A esposa então preparou com grandes sacrifícios um travesseiro melhor e conseguiu trocá-lo com o do carcereiro. Olha aí, meus irmãos, que luta! Dessa forma, a tradução da Bíblia foi conservada na prisão por quase 2 anos. A Bíblia inteira, depois de completada por ele,
foi dada pela primeira vez aos milhões de habitantes da Birmânia. Irmãos, não era fácil não. Olha aí, fazer a vontade de Deus, do Criador, né? Trabalhar traduzindo a palavra de Deus, olha, só por amor. Só por amor, tem que ter chamado, né? Tem que ser realmente um escolhido de Deus, né? Olha aí, tem que realmente ter fé e amar a Deus para poder fazer o que esse homem fez, né? Graças a Deus e graças a ele, hoje temos a Bíblia aí, né? Traduzida na linguagem desse povo que o perseguia, o povo da Birmânia. Olha só, em toda a história, desde o tempo dos apóstolos, são poucos os nomes que nos inspiram tanto a envidarmos esforços pela obra missionária como os do casal Anna e Adoniram Hudson. Em certa igreja em Malden, subúrbio de Boston, encontra-se uma placa de mármore com a descrição: Memorial, Reverendo Adoniram Hudson. Aí aqui tem a data que ele nasceu, 9 de agosto de 1788, e morreu em 2 de abril de 1850. O lugar do seu nascimento, Malden, lugar do seu sepultamento, Omar. Seu monumento, os salvos da Birmânia e a Bíblia birmanesa, seu histórico nas alturas. Adoniram foi uma criança precoce. Sua mãe ensinou a ler um capítulo inteiro da Bíblia antes de ele completar 4 anos de idade. Olha só. A mãe de Adoniram Hudson, antes dele completar 4 anos de idade, ensinou ele a ler, né? Aqui, ó, um capítulo inteirinho da Bíblia. Imagina uma criança de 4 anos, naquela época. Ler a Bíblia, um capítulo da Bíblia inteirinho. A gente mal aprende a ler com 7 anos de idade, 6 anos, né? Ainda mal. Agora imagina uma criança de 4 anos. Vê se não é o trabalhar do Espírito Santo de Deus e também o incentivo dessa mãe. Olha só, essa mãe, que coisa linda. Olha aí, ela dá a Bíblia e ensina ele a ler um capítulo inteirinho da Bíblia, porque essa mãe, ela queria ver o seu filho sendo usado como instrumento na obra de Deus. E aqui diz assim: seu pai inculcou-lhe o desejo ardente de, em tudo quanto fazia, aproximar-se sempre da perfeição, sobrepondo-se a qualquer dos seus companheiros. Esta foi a norma de toda a sua vida. O tempo que passou nos estudos foram os anos em que o ateísmo, que teve sua origem na França, se infiltrou no país. O gozo de seus pais, ao saberem que seu filho ganhara o primeiro lugar na sua classe, transformou-se em tristeza quando ele os informou de que não mais acreditava na existência de Deus. O recém-diplomado sabia enfrentar os argumentos de seu pai, que era pastor instruído e jamais sofrera de tais dúvidas. Contudo, as lágrimas e admoestações de sua mãe, depois de o moço sair da casa paterna, estavam sempre perante ele. Não muito depois de ganhar o mundo, encontrou-se com um jovem pregador na casa de um tio. Este conversou com ele tão seriamente acerca da sua alma que Hudson ficou bastante impressionado. Passou o dia seguinte sozinho em viagem a cavalo. Ao anoitecer, chegou a uma vila onde pernoitou numa pensão. No quarto contíguo ao que ocupou estava um moço moribundo, fato que não deixou Hudson reconciliar o sono durante a noite. Olha aí, a gente vê aqui que depois que ele foi para a escola, que ele cursou lá, fez os seus estudos, né? Ele passou a não acreditar mais na existência de Deus. É o que acontece com muitas pessoas que às vezes vão para a faculdade e chega lá na faculdade, muitas pessoas acabam se desviando, acabam não acreditando mais na existência de Deus, acabam deixando ser influenciados. Ao invés de influenciar, né, acabam deixando ser influenciados. Só que essa mãe aqui, ela não desistiu, ela orava pelo seu filho. Aqui diz assim: o moribundo seria crente? Estaria preparado para morrer? Olha aí, um jovem estava pregando para ele. Talvez fosse livre pensador, filho de pais piedosos que oravam por ele. O que também o perturbava era a lembrança dos seus companheiros.
os alunos agnósticos do Colégio de Providência. Como se envergonharia se os antigos colegas, especialmente o sagaz compadre Ernesto, soubessem o que agora sentia em seu coração. Ao amanhecer o dia, disseram-lhe que o moço morrera. Em resposta à sua pergunta, foi informado de que o falecido era um dos melhores alunos do Colégio de Providência, cujo nome era Ernesto. Hudson, ao saber da morte do seu companheiro ateu, ficou estupefato. Sem saber como, estava viajando de volta para a sua casa. Daí em diante, desapareceram todas as tuas dúvidas acerca de Deus e da Bíblia. Soavam-lhe constantemente aos seus ouvidos as palavras: morto, perdido, perdido. Olha aí, quando fala a respeito da morte, muitas pessoas começam a refletir, né, irmãos? Quando a gente vai pensar na morte, né? Imagina, partir dessa vida para outra vida, imagina onde tu passarás a eternidade. Ele começou a meditar, morto, morto, perdido. O seu colega lá da escola que havia morrido, ateu, ele começou a pensar, morto, 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 perdido. Vê essas palavras na tua mente, né? Espera aí só um pouquinho, irmãos. Vamos lá, prosseguindo, né? Aqui diz assim: não muito depois desse acontecimento, dedicou-se solenemente a Deus e começou a pregar. Que a sua consagração era profunda e completa ficou provado pela maneira como se aplicou a obra de Deus. Imagina, né, irmãos? Uma simples conversa com um jovem. O jovem pregou para ele, começou a falar para ele a respeito da morte, né? E isso entrou na mente dele. Bastou apenas essa conversa. Daqui a pouco Hudson já estava pregando a palavra de Deus, irmãos. Olha como é o trabalhar do Espírito Santo, né? Quer ver? Olha aqui. Peraí. Isso foi através aqui do jovem, né? Meu Deus. E aí o outro jovem morre, ateu, e isso começou a mexer com a mente dele, né? Meu Deus, olha como Deus trabalha, né? E aqui diz assim: nesse tempo, Hudson escreveu à noiva: em tudo que faço, pergunto a mim mesmo, isto agradará ao Senhor? Hoje alcancei maior grau do gozo de Deus. Tenho sentido grande alegria perante o seu trono. É assim que Hudson nos conta a sua chamada para o serviço missionário. Olha aí, tudo que ele ia fazer, ele perguntava: isto agradará o Senhor? E a gente aprende com ele. Tudo que a gente for fazer, a gente deve se perguntar: será que isso vai agradar a Deus? Será que se Jesus estivesse no meu lugar agora, será que ele faria isso que eu quero fazer? A gente tem que se perguntar às vezes, né? Assim como Hudson se perguntava: isto agradará ao Senhor? Será que se Jesus estivesse aqui no meu lugar agora, ele faria isso? Ele falaria essa palavra? Ele agiria dessa forma? Ele vestiria essa roupa? Será que se Jesus estivesse aqui agora, ele ia botar um calção bem curtinho? Andar sem camisa? Será que Jesus faria isso? Ele ia fumar cigarro? Ele ia beber um 51? Se Jesus estivesse aqui agora no meu lugar, será que ele agiria dessa forma? Guardaria mágoa no coração? Olha aí. Foi quando andava num lugar solitário, na floresta, meditando e orando sobre o assunto e quase resolvido a abandonar a ideia, que me foi dada a ordem:
ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Este assunto foi me apresentado tão claramente, com tanta força, que resolvi obedecer, apesar dos obstáculos que se apresentaram diante de mim. Hudson, com 4 dos seus colegas, reuniram-se junto a um montão de feno para orar e ali solenemente dedicar perante Deus suas vidas a levar o evangelho aos confins da terra. Não havia qualquer junta de missões para os enviar. Contudo, Deus honrou a dedicação dos moços, tocando no coração dos crentes para suprirem o dinheiro. Olha o poder de uma oração. Olha o que uma oração ela é capaz. Como Deus é capaz de trabalhar através de uma oração. Olha aí, meu Deus, o efeito que produz, né, uma oração. Eles oraram, 4, ele mais os seus colegas. Se colocaram diante de Deus, apresentaram o desejo do seu coração, fazer missão, levar a palavra nos 4 cantos da terra, pregar o evangelho, ir por todo mundo aonde o Senhor mandar. E eu acredito que eles disseram, Senhor, nós não, só que tem uma coisa, nós não temos condições, nós não temos dinheiro, mas isso para Deus não é problema. Isso para Deus não é problema, porque a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Ele só quer que você crê e que você faça a vontade dele, esteja disposto, e ele vai abrir as portas. Ele só quer ouvir o teu sim. Você dizendo, envia-me a mim. E as demais coisas, Deus vai te preparar, ele vai suprir a tua necessidade. Veja aqui que ele pegou e honrou a dedicação desses moços. Eles estavam dedicando-se na oração, disposto a entregar a sua vida em missões, aonde Deus mandasse. E aí Deus tocou no coração dos crentes para poder suprir eles com dinheiro. Porque não tem como viajar sem dinheiro, né, irmãos? Às vezes a pessoa quer fazer a obra, mas não tem dinheiro para colocar gasolina no carro, para pagar uma passagem de ônibus, de avião, para poder comprar um alimento na estrada. Mas veja bem, eles colocaram-se diante de Deus em oração e Deus abriu as portas. Deus tocou no coração de pessoas para poder suprir, né, o dinheiro que eles necessitavam para poder fazer a obra de Deus. Hudson foi chamado então a ocupar um lugar no corpo docente da Universidade de Brown, mas recusou o convite. Depois foi chamado a pastorear uma das maiores igrejas da América do Norte. Este convite também foi rejeitado. Foi grande o desapontamento de seu pai e o choro da sua mãe, irmã, ao saber que Hudson se oferecera para a obra de Deus no estrangeiro, onde nunca fora proclamado o evangelho. Às vezes, irmão, a gente recebe chamado, por exemplo, convite, uma oportunidade, Deus, às vezes pastores, pessoas, às vezes quer dar uma oportunidade pra gente, olha, você vai dirigir uma igreja, mas às vezes, irmão, não é o que Deus quer pra você. Entenda só uma coisa, ele recebeu oportunidade para dirigir igreja, para pastorear, só que o que ele sentia era o chamado para ir para o estrangeiro. O Espírito Santo, Deus, bradava dentro do coração dele, dizendo, o estrangeiro te aguarda. Olha aí, o pai, a mãe chorou, né? Mas ele estava disposto a ir para onde estavam as almas necessitadas, aonde não tinha o evangelho, aonde, meus irmãos, as pessoas estavam necessitadas, né? Aonde nunca fora proclamado o evangelho. É para lá que Hudson queria ir. Proclamar o evangelho, lançar a semente aonde nunca havia sido lançada a semente do evangelho. A semente da palavra de Deus. Amém? Muitas pessoas às vezes acham difícil, né? Semear aonde nunca foi semeado. Essas pessoas aí, eu lembro até do Roberto Marena, pastor Roberto Marena, alguns pastores da igreja Pentecostal Deus e Amor, que eles foram para o exterior abrir igreja na época do missionário, Davi Miranda, bem no começo da igreja. Gente, não foi fácil o que eles enfrentaram. Não foi fácil. Começar uma obra, né?
Imagina ali ganhar as almas, semear a palavra, aonde o evangelho nunca foi proclamado, aonde não tem a igreja, dar início a uma obra. Gente, é só Deus, né? Tem que ter muito amor, tem que ter fé, tem que crer no Senhor, né? Tem que ter certeza do teu chamado, né? Aqui também diz assim, a esposa de Hudson mostrou ainda mais heroísmo porque era a primeira mulher que sairia dos Estados Unidos como missionária. Com a idade de 16 anos, ela teve a sua primeira experiência religiosa. Vivia tão entregue à vaidade que seus conhecidos receavam o castigo repentino de Deus sobre ela. Ela era muito vaidosa aos 16 anos de idade. E então, em certo domingo, enquanto se preparava para o culto, ficou profundamente comovida com as palavras. Aquela que vive nos prazeres, apesar de viver, está morta. Olha aí, Deus trabalhando na vida dela. Aos 16 anos, ela toda entregue à vaidade, quando de repente o Espírito Santo começou a bradar no coração dela, a falar com ela, aquele versículo que diz: aquela que vive nos deleites, aquela que vive nos prazeres desse mundo, mesmo vivendo, é como se estivesse morta diante do Senhor. Olha aí, Deus começou a falar com ela. Acerca da sua vida transformada, escreveu-lhe ela mais tarde: eu desfrutava dia após dia a doce comunhão com o bendito Deus. No coração eu sentia o amor que me ligava aos crentes de todas as denominações. Achei as sagradas escrituras doces ao paladar. Senti tão grande sede de conhecer as coisas religiosas que frequentemente passava quase noites inteiras lendo. Eu quero dizer uma coisa para você. Toda pessoa que tem um verdadeiro encontro com Deus, ela tem sede da palavra. Ela preza a palavra, ela ama a palavra, ela lê a Bíblia, ela ama a palavra do Senhor. Aqueles que não amam a palavra do Senhor, não têm sede da palavra, é porque não tiveram um verdadeiro encontro com Deus. Se você não teve, irmão, busca ter esse verdadeiro encontro. Porque quando o crente ele tem um verdadeiro encontro com Deus, gente, ele passa a amar a palavra de uma forma tremenda. Olha essa mulher aqui, aos 16 anos ela estava atolada, mergulhada na vaidade. Só que aí de repente, através de um versículo da Bíblia, o Espírito Santo começa a falar com ela. E ela é transformada através da palavra do Senhor. E a partir do momento que ela é transformada, qual que é a sede dela? Pela palavra. Passava noites inteiras lendo a Bíblia. Olha aí. Tudo isso por quê? Porque ela foi transformada. Ela teve agora um verdadeiro encontro com Deus. Amém? Todo crente que tem um verdadeiro encontro com Deus, a sede dele não é pelas coisas do mundo, coisas terrenas. É pela palavra. É sede de Deus que ele tem, que ela tem. Amém? Então olha aí, crente que não ama a palavra, só fica atrás de revelação, mas não gosta de ouvir as pregações, a palavra. Esse crente não teve um verdadeiro encontro com Deus, porque o verdadeiro cristão que teve um verdadeiro encontro com Deus, ele ama a palavra, ele preza a palavra, ele vibra com a palavra, ele se alegra ouvindo as palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele é firmado na palavra. Olha aí, meu Deus. Todo o ardor que mostrara na vida mundana, agora o sentia na obra de Cristo. Por alguns anos, antes de aceitar a chamada missionária, era professora e se esforçava em ganhar os alunos para Cristo. Olha aí, a pessoa quando ela tem um verdadeiro encontro com Deus e quando ela tem um chamado para ser missionário, qualquer lugar que ela vai, irmãos, para ela se torna como um campo missionário, um campo de missões. Ela era professora. E mesmo na escola dando aula, ela procurava ganhar todos os seus alunos para Jesus. Ela não perdia nenhuma oportunidade para falar do amor de Deus. O verdadeiro missionário, que tem chamado de missionário, aonde ele vai, ele faz o seu campo missionário. Esse é o verdadeiro missionário. Adoniram, depois de se despedir dos seus pais para iniciar a sua viagem à Índia, foi acompanhado até Boston por seu irmão.
Eunatan. Amém, irmãos. A internet aqui caiu. Eu vou continuar aqui com a leitura. No caminho, os dois apearam dos seus cavalos. Entraram na floresta e lá de joelhos, Adoniram rogou a Deus que salvasse o seu irmão. 4 dias depois, os dois se separaram para não verem mais neste mundo. Alguns anos mais tarde, entretanto, Adoniram teve notícias de que seu irmão recebera também a herança no reino de Deus. Hudson e a sua esposa embarcaram para a Índia em 1812, passando 4 meses a bordo do navio. Aproveitando essa oportunidade para estudar, os dois chegaram a compreender que o batismo bíblico é por imersão e não por aspersão, como a sua igreja o praticava, não considerando a oposição dos seus muitos conhecidos, nem o sustento que deles recebiam. Não vacilaram em informar-lhes acerca do resultado dos seus estudos. Decidiram batizar-se por imersão no ponto de desembarque em Calcutá. Expulsos logo dessa cidade por causa da situação política, fugiram de país em país. Por fim, 17 longos meses depois de partirem da América, chegaram a Rangoon, na Birmânia. Hudson estava quase tão perto da morte que não podia mais caminhar, sendo levada para a terra em uma Padiola. A esposa dele, estava tão perto da morte que não podia mais caminhar. O império da Birmânia de então era mais bárbaro e de língua e costumes mais estranhos do que qualquer outro país que os Hudson tinham visto. Ao desembarcarem os dois, em resposta às orações feitas durante as longas vigílias da noite, foram sustentados por uma fé invencível e pelo amor divino que os levava a sacrificar tudo para que a gloriosa luz do Evangelho raiasse também nas almas dos habitantes desse país. Agora, um século depois, podemos ver como o mestre dirigia seus servos, fechando algumas portas durante a prolongada viagem para que não fossem aos lugares que esperavam e desejavam ir. Hoje pode-se ver claramente que Rangoon, o porto principal da Birmânia, era de se ver claramente, ou seja, era justamente o ponto mais estratégico para iniciar a ofensiva da Igreja de Cristo contra o paganismo no continente asiático. No difícil estudo do idioma birmanês, foi necessário fazer o seu próprio dicionário e gramática. Passaram-se 5 anos e meio antes de fazerem o primeiro culto para o povo. No mesmo ano, batizaram o primeiro convertido, apesar de cientes da ordem do rei de que ninguém podia mudar de crença sem ser condenado à morte. Ao sair da sua terra para ser missionário, Hudson levava uma soma considerável de dinheiro. Essa quantia ele a ganhara do seu emprego e parte recebeu das ofertas de parentes e amigos. Não só colocou tudo isto ao pé daqueles que dirigiam a obra missionária, mas também a elevada quantia de 5.200 rúpias que o governador-geral da Índia lhe pagara pelos serviços prestados por ocasião do armistício de Iandabu. Recusou o emprego de intérprete do governo com salário elevado, escolhendo antes sofrer as maiores privações e opróbrio a fim de ganhar as almas dos pobres birmaneses para Cristo. Olha aí, irmãos, hoje quantas pessoas ganham dinheiro, quer viver. Eu não estou dizendo que a pessoa não pode ter uma vida, uma vida boa, comer bem, não. Mas olha aqui, irmãos, o amor desse povo aqui era tão grande pelas almas que eles deixavam, às vezes, irmãos, de usar aquele dinheiro para comprar um carro de luxo, para ter uma casa luxuosa, para poder empregar na obra missionária. Isso aqui é uma coisa muito linda, né? Durante 11 meses esteve preso em Ava, naquele tempo, a capital da Birmânia.
Passou alguns dias com mais 60 outros sentenciados à morte. Encerrado em um edifício sem janelas, escuro, abafado, imundo em extremo. Passava o dia com os pés e as mãos no tronco. Olha aí que nem Paulo, né? Lembra que em Atos 16 a Bíblia também diz que Paulo e Silas tiveram seus pés e as mãos amarrados no tronco dentro de uma prisão, porque eles estavam pregando o evangelho, porque expulsaram o demônio de uma menina que tinha o espírito de adivinhação. Olha aí. Passava o dia com os pés e mãos no tronco, para acorrentados, juntando com outros prisioneiros. Eu li errado. Para passar a noite, o carcereiro enfiava-lhe um bambu entre os pés acorrentados, juntando com os outros prisioneiros, e por meio de cordas, arribava-os para apenas os ombros descansarem no chão. Além desse sofrimento, tinha de ouvir constantemente gemidos misturados com o falar torpe dos mais endurecidos criminosos da Birmânia. Vendo outros prisioneiros arrastados para fora para morrer às mãos do carrasco, Hudson podia dizer: cada dia morro. As 5 cadeias de ferro pesavam-lhe tanto que o missionário levou as marcas das algemas no corpo até a morte. Olha aí, irmãos. Ele ficou preso por causa da palavra de Deus, né? Meu Deus. Certamente ele não teria resistido se a sua fiel esposa não tivesse conseguido permissão do carcereiro para, no escuro da noite, levar-lhe comida e consolá-lo com palavras de esperança. Meu Deus. Deus, ele é tão bom ainda, né? Um dia, porém, ela não apareceu. Essa ausência durou 20 longos dias. Ao reaparecer, ela trazia nos braços uma criancinha recém-nascida. Hudson, uma vez liberto da prisão, apressou o mais possível a chegar em casa. Desculpa, irmãs, mas tinha as pernas estropiadas pelo longo tempo que passara no cárcere. Fazia muitos dias que ele não recebia notícias da sua querida Ana. Ela ainda vivia. Por fim, ele encontrou-a, ainda viva, mas com febre e próximo da morte. Dessa vez ela ainda se levantou, mas antes de completar 14 anos na Birmânia, faleceu. Comove a alma ler a dedicação de Ana Hudson ao seu marido e a parte que desempenhou na obra de Deus e em casa, até o dia da sua morte. Alguns meses depois da morte da esposa de Hudson, a sua filha também morreu. Meu Deus! Durante os 6 longos anos que se seguiram, ele trabalhou sozinho, casando então-se com Sara, a viúva de outro missionário. Isso era comum acontecer, né? Os missionários ficavam viúvos constantemente, as missionárias, porque, irmãos, naquela época tinha doenças, pestes. Os missionários pegavam essas pestes, dava febre, morria, tuberculose. Isso era muito comum naquela época, essa doença, né? E aqui diz: a nova esposa mostrou-se tão dedicada ao marido como a primeira. Hudson perseverou durante 20 anos para completar a maior contribuição que se podia fazer à Birmânia, a tradução da Bíblia inteira na própria língua do povo. Depois de trabalhar constantemente no campo estrangeiro durante 32 anos para salvar a vida da segunda esposa, embarcou com ela e 3 dos filhos de volta à América, sua terra natal. Porém, em vez de obter melhoras da doença que sofria como se esperava, morreu durante a viagem, sendo enterrada em Santa Helena, onde o navio aportou. Meu Deus!
Ele perdeu a outra esposa, gente. Olha aí a situação, né? Os missionários, irmãos. Eles sofriam muito por amor da obra de Deus. E aqui diz assim: porém, quem poderá descrever o que Hudson sentiu ao desembarcar nos Estados Unidos, 45 dias depois da morte da sua querida esposa? Ele que estivera ausente durante tantos anos da sua terra, sentia-se agora perturbado acerca da hospedagem na cidade do seu país. Surpreendeu-se, depois de desembarcar, ao verificar que todas as casas se abriam para recebê-lo. O seu nome tornara-se conhecido de todos. Grandes multidões afluíam para ouvi-lo pregar. Porém, depois de passar 32 anos ausente da Birmânia, naturalmente sentia-se como estivesse entre estrangeiros e não queria levantar-se diante do público para falar na língua materna. Também sofria dos pulmões e era necessário que o trem repetisse para o povo o que ele apenas podia dizer balbuciando. Olha, irmãos, ele ainda tinha problema no pulmão. Geralmente, muitos por pregar muito, né, expor demais a sua vida na obra de Deus, às vezes adquirir enfermidades, né, irmãos? Amém? Eles gastavam a sua vida na obra de Deus, por amor das almas, né? Então, olha aí, mesmo tendo problema nos pulmões, balbuciando, ele pregava a palavra. Era multidão de gente que se reunia para ouvir ele pregar, e as pessoas iam lá, né, ouvir o que ele estava falando e ia, né, passando para as pessoas, conforme está escrito aqui, ó, a pessoa repetia o que ele estava falando, balbuciando, né? Conta-se que certo dia, num trem, entrou um vendedor de jornais. Hudson aceitou um e, distraído, começou a lê-lo. O passageiro ao lado chamou a atenção dele, dizendo que o rapaz ainda esperava o níquel pelo jornal. Olhando para o vendedor, pediu desculpas, pois pensara que oferecessem o jornal de graça, visto que ele estava acostumado a distribuir muita literatura na Birmânia sem cobrar um centavo durante muitos anos. Passara apenas 8 meses entre os seus patrícios, quando se casou de novo e embarcou pela segunda vez para a Birmânia. Ele casou pela terceira vez. Continuou a sua obra naquele país sem cansar, até alcançar a idade de 61 anos. Hudson foi então chamado a estar com seu mestre enquanto viajava longe da família. Conforme o seu desejo, foi sepultado em alto mar. Adoniram Hudson costumava passar muito tempo orando de madrugada e de noite. Disse que gozava da mais íntima comunhão com Deus, enquanto caminhava apressadamente. Os filhos, ao ouvirem os seus passos firmes e resolutos dentro do quarto, sabiam que o seu pai estava levando suas orações ao trono da graça. O seu conselho era: planeja os teus negócios, se for possível, para passares 2 a 3 horas todos os dias, não só em adoração a Deus, mas orando em secreto. Já estou acabando, irmãos. A sua esposa conta que durante a sua última doença, antes de falecer, ela leu para ele a notícia de certo jornal acerca da conversão de alguns judeus na Palestina, justamente onde Hudson queria trabalhar antes de ir à Birmânia. Esses judeus, depois de lerem a história dos sofrimentos de Hudson na prisão de Ava, foram inspirados a pedir também um missionário, e assim iniciou-se uma grande obra entre eles. Ao ouvir isto, os olhos de Hudson se encheram de lágrimas, tendo o semblante solene e a glória dos céus estampada no seu rosto.
tomou a mão de sua esposa, dizendo: querida, isso me espanta. Não compreendo. Refiro-me à notícia que leste. Nunca orei sinceramente por uma coisa sem a receber. Recebia, apesar de demorada, de alguma maneira, e talvez uma forma que não esperava, mas a recebi. Contudo, sobre este assunto, eu tinha pouca fé. Que Deus me perdoe, enquanto a sua graça quiser me usar como seu instrumento. Limpe toda a incredulidade do meu coração. Isso aqui é um pedido dele a Deus. Nesta história, nota-se que outro fato glorioso. Deus não somente concede frutos pelos esforços dos seus servos, mas ele também dá pelo sofrimento. Por muitos anos, até pouco antes da sua morte, Hudson considerava os longos meses de horrores na prisão em Ava como inteiramente perdidos à obra missionária. No começo do trabalho na Birmânia, Hudson concebeu a ideia de evangelizar, por fim, todo o país. A sua maior esperança era ver durante a vida uma igreja de 100 birmaneses salvos e a Bíblia impressa na língua desse país. No ano da sua morte, porém, havia 63 igrejas e mais de 7.000 batizados, oh glória, sendo os trabalhos dirigidos por 163 missionários, pastores, auxiliares. As horas que passou diariamente, suplicando ao Deus que dá mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, não foram perdidas. Durante os últimos dias da sua vida, ele fazia menção muitas vezes do amor de Cristo, com os olhos iluminados e as lágrimas correndo-lhe pelas faces, exclamava: ó, amor de Cristo, o maravilhoso amor de Cristo, a bendita obra do amor de Cristo. Certa ocasião ele disse: tive tais visões do amor condescendente de Cristo e da glória do céu, que, creio, quase nunca são concedidas aos homens. Ó, o amor de Cristo é o mistério da inspiração da vida e a fonte da felicidade nos céus. Ó, o amor de Jesus não podemos compreender agora, mas quão grande será em toda a eternidade. Acrescentamos abaixo o último parágrafo da biografia de Adoniram Hudson, escrita por um dos seus filhos. Quem pode lê-lo sem sentir o Espírito Santo, o animar, o tomar parte ativa e definida em levar o Evangelho a um dos muitos lugares carentes da palavra de Deus? Até aquele dia, quando todo joelho se dobrará perante o Senhor Jesus, e os corações crentes serão movidos aos maiores esforços pela lembrança de Anna Hudson, enterrada debaixo do Rópia, na Birmânia, de Sarah Hudson, cujo corpo descansa na ilha pedregosa de Santa Helena, e de Adoniram Hudson, sepultado nas águas do Oceano Índico. A antiga Birmânia, país do Sudeste Asiático, passou a ser chamada Myanmar a partir de 1989, nome de uma árvore da Birmânia. E assim termina a obra aqui, né, que fala sobre esse... Peraí, irmãos. Que fala sobre este homem. Realmente, irmãos, realmente aqui fala assim. Quem pode lê-lo sem a biografia dele? Quem pode ler a biografia dele sem sentir o Espírito Santo animar? Só de eu ler aqui, a gente já sente, amém? A gente já sente. Eu não tô... Às vezes você pode pensar, essa irmã, o que está acontecendo com ela que ela está chorando? Irmão, só de ler aqui, ó, eu tô sentindo aqui a glória de Deus, amém? Que coisa tremenda, essas pessoas sofrendo por amor da obra de Deus. Ele foi levar a palavra de Deus nos lugares aonde alguém nunca tinha anunciado, proclamado o Evangelho.
E quando ele morre, ele deixa 7.000 almas batizadas. 7.000 almas batizadas. 163 missionários. Olha aí, irmãos. Auxiliares e pastores também. Olha a obra, olha os frutos. E olhando para isso, a gente não está fazendo nada. Nós não estamos fazendo nada para a obra de Deus. Amém? Irmãos, que essa chama venha arder também em teu coração, no meu coração, no nosso coração. Que nós venhamos orar mais pela salvação das almas. Igrejas, muitas das vezes, irmão, nossa igreja está lá vazia. Porque muitas das vezes nós não oramos para Deus enviar as almas. Às vezes está faltando oração para Deus enviar as almas. Às vezes está faltando evangelismo, ir atrás das almas perdidas. Às vezes nós estamos só querendo, irmãos, comodidade. Só ir para a igreja ali, receber a bênção e pronto. Amém? Meu Deus. Eu oro nesse momento e falo com Deus, Senhor. Faça de nós, meu Pai, o instrumento, meu Deus, da tua mão, como o Senhor fez com esse homem, Senhor. Usa-nos, ó Pai, aleluia. Usa-nos, ó Deus, a ganhar as almas perdidas, ó Pai. Usa, meu Deus. Em nome de Jesus, o teu filho amado, Senhor. Meu Deus, meu Pai, quantas almas perecendo, sofrendo, Senhor. Meu Deus, e nós crentes, Senhor, meu Pai, não estamos fazendo nada, Senhor, nem orar, nós não temos força direito, Senhor. Senhor, dai-nos esta força, esta graça para orar como esses homens oravam, Senhor. Muda, Senhor, a nossa vida espiritual, Senhor, dai-nos a porção dobrada que o Senhor deu para Eliseu, ó Pai. Ora e clama, labassúrias. Meu Deus, derrama esta unção sobre a nossa vida, Senhor, meu Pai. E palabassuri me clama. Usa-nos, ó Pai, na tua obra, Senhor. Faça de nós missionários. Põe as almas necessitadas diante de nós, aonde nós formos, ó Pai. Alabaço, declama, alabaço, imanai. Levanta missionários nesta live, Senhor. Levanta, meu Pai, acende a chama no coração dessa pessoa. Ori, alabaço, declama, alabai. Meu Deus, decreta, Senhor, agora, levanta missionários, meu Deus, levanta, Senhor, eu te peço, levanta, em nome de Jesus, oripa, labastéria, meu Deus, confirma, muito obrigada, Senhor, aleluias, oh, glória, Senhor, aleluia, Jesus, amém, Senhor, amém. Você que quer ser um missionário, escreve aí, eu quero ser um missionário. Se entregue a Deus para ser um missionário. Escreve aí, eu quero ser um missionário. As almas estão perecendo, irmãos. Irmãos, nós temos poucos missionários no mundo. Nós temos tanto crente dentro da igreja, só que quer só bênção. Só quer bênção. Mas muitos não querem pagar o preço. Ser enviado por Deus aonde as almas estão morrendo nos seus pecados. Se disponha, diga aí, eu quero ser um missionário. Deus quer ouvir da tua boca, eu quero ser um missionário. Oripa, labastéria. Deus quer ouvir o teu envia-me a mim. Como Isaías, envia-me a mim. Amém? O Senhor quer ouvir de você. Glórias a Deus. Põe aí, meus irmãos. Aleluia. Eu quero ser um missionário, eu quero ser uma missionária. Quantos jovens aí, ó. Mas a gente vê hoje a mocidade de hoje só preocupado com vaidade. Só preocupado em cantar na igreja. Só preocupado com namoro. Meus irmãos, jovem, você que está aí, se disponha na obra missionária. Deus quer te usar. Tantos dons e talentos enterrados.
Diga, eu quero ser um missionário, eu quero ser uma missionária. Me usa, Senhor. Não importa onde seja, se vai ser no meio da minha família, para os meus vizinhos, na minha cidade, aonde for. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, as irmãs. Glória a Deus. Eu vou encerrar essa live, tá? Que Deus abençoe todos que estão dizendo aí que quer ser um missionário, mas comece, irmão, comece a fazer missão. Que não venha ficar só nesse eu quero ser um missionário, não. Você pode começar a fazer missões, como irmã Alessandra. Compra folheto. Folheto de evangelismo. Tem na livraria, tem na internet, Mercado Livre, encomenda. Compra os bloquinhos de 100. E começa a fazer missão, entregar folheto aqui, folheto ali. Amém? Hoje nós fomos fazer evangelismo com jovens. Foi uma bênção do Senhor muito grande, né? Nós fomos fazer evangelismo. Glória a Deus, foi uma bênção. Então, irmãos, começa a fazer missão na tua cidade. Começa a fazer missão nos ônibus. Amém? O Senhor está chamando você para ser um missionário. Que Deus abençoe todos os irmãos. Eu vou encerrar aqui, porque eu vou fazer a live da leitura bíblica, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Hoje nós vamos falar sobre Apocalipse 8 e 9, tá? Nós vamos falar sobre Apocalipse, sobre as trombetas de Deus. Amém? As trombetas que vão ser tocadas na grande tribulação. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe, irmãos. A paz do Senhor para todos.